E essa vivência toda que tu teves no dentro do executivo lá do Paysandu, ela te deu uma cancha, uma experiência também para as questões aqui envolvendo a Federação Paraense de Futebol? Porque eu imagino que aqui, a questão de pressão é maior, porque não é a pressão somente de um clube, mas sim de todos os filiados aqui da federação, de poder dar condições, de representá-los, de proporcionar aí, competições para essas equipes, mas essa experiência no Paysandu também tem te ajudado aqui? Na verdade, eu diria que não muito com relação à pressão. Pressão, a gente sabe lidar desde o início, né, acho que é uma caixa, como você vai colocando, você vai adquirindo e vai aprendendo a lidar com isso, né, a lidar com é engraçado, né, com os haters, né, ou seja, sempre tem aqueles caras que tem outra turma que é mais tranquila, tem a turma que te dá e você saber se relacionar com a rede social é muito importante para você não absorver, o excesso de carga negativa, também não se lubridiar com o excesso de carga positiva. Mas eu acho que a maior lição que eu trago do clube, da vivência em clube, é a empatia com os presidentes de clubes de futebol. A federação ela está sendo presidida pela primeira vez por um ex-presidente de clube, e eu acho isso muito relevante, porque a gente conhece a dor. Então isso falava muito no discurso da minha campanha. A gente conhecer a dor, saber o que o presidente passa. E eu sempre digo o seguinte: a diferença entre um presidente, por exemplo, de Paysandu e Remo, que são as duas maiores locomotivas para os clubes mais emergentes, é porque é um zero a mais à direita, ou talvez dois. Então, por exemplo, às vezes a dor de dente de um presidente de um clube emergente de R$ 100.000 é a mesma dor de um Paysandu e Remo de 1 milhão. Porque a dor é a mesma. Proporcionalmente, esses 100.000 é o mesmo 1 milhão do outro lado, quando você coloca na proporção. Então é importante você conhecer, você saber, que aonde o futebol aperta, você conseguir compreender e conversar com esses presidentes de clube, ter a empatia necessária, pra encarar os problemas. Então acho que acho que talvez seja a maior valência que eu trago da experiência de clube para dentro da federação, é o olhar de um presidente. E como é que tá sendo esse teu relacionamento com os outros clubes? Eu pelo menos percebo que tu tens ali uma aproximação muito grande com esses presidentes, com os diretores, né, até ainda há pouco a gente viu aqui o pessoal do Águia de Marabá conversando com você. É uma via de mão dupla, né, o clube ele precisa ser próximo da federação e a federação também precisa ser próxima do clube. Mas tem, Ronaldo, hoje 170 afiliados, eu acho. Só de liga 120 alguma coisa. Nossa, é muita liga. Temos 38 clubes profissionais, 36 clubes amadores. Então eu seguramente toda semana converso com pelo menos uns 30 ou 40 presidentes por semana. Isso é inevitável. Por telefone, presencialmente ou uma mensagem no celular. Então uma proximidade importante. Acho que a gente tenta ficar o mais próximo possível. Tento ir a campo também, ou seja, não só recebendo na federação, mas tenho feito visitas nas cidades, nos municípios, né, onde a gente tem filiado, e é um exercício muito gostoso, porque é o que eu falo assim, você tem que gostar de futebol e você tem que gostar de pessoas. Acho que essa que é a principal missão. Você tem que gostar verdadeiramente de futebol e gostar de pessoas. E aí, com isso, o resto vai desenvolvendo. É bacana. E nisso tudo também se faz a construção do futebol, né, a partir dessa troca de conhecimento, desse network, dessa conversa, que é possível proporcionar isso e pelo que eu tenho percebido também, um aumento de competições, de campeonatos. A gente teve recentemente agora a Copa Oeste do Pará, né, que vai decidir o seu campeão agora nesse final de semana. Então, isso mostra que esse teu corpo a corpo ali próximo deles, ouvindo as necessidades de cada um dos clubes e das regiões que esses clubes pertencem, tem surtido em resultado. Não, e outra coisa, são cabeças do futebol. É você ouvir, você criar canais de comunicação, você estar atento. Você, por exemplo, vou te falar aqui uma coisa com muita honestidade. Hoje, dando uma entrevista, para um veículo de comunicação, eu recebi uma sugestão
Até falei ao vivo, falei assim: "Cara, eu nunca tinha pensado nisso, eu vou fazer 2025". Você estando antenado, conversando com as pessoas que gostam de futebol, mais uma vez, tem que gostar de pessoas de futebol, é uma oportunidade de construção coletiva gigantesca. Então você tem que estar, assim, no oeste ouvindo lá, você tem que estar no sul ouvindo, tem que estar no nordeste ouvindo, você tem que estar, sabe, lá nas outras séries ouvindo, porque dali surgem críticas, obviamente, mas surgem muitas ideias e você consegue ter a sensibilidade, de aonde para onde você tem que levar as coisas. Eu vou dar um exemplo sobre isso. Você sabe que uma das principais estratégias da federação é o futebol de base. A gente chegou aqui, era terra arrasada, não tinha campeonatos, tinham 2 campeonatos só sub-20, sub-17. Os clubes, médios jogavam de 3 a 5 jogos por ano, imagina o que é isso. E Paysandu e Remo faziam 13, 14 jogos por ano. Então a gente, tinha, eh, que elevar essa quantidade de jogos e criar volume. Então essa é a nossa principal estratégia no passado, criar volume. E a gente começou a criar volume, começou a botar a base para jogar, começou a criar competição, começou a criar, oportunidade de jogos, etc. Aí vem um presidente e fala assim: "Presidente, você me criou um problema". Aí eu falei: "Por quê?". Ele falou assim: "Cara", eu acho que era o sub-17, sub-20, não lembro. "O meu clube vai jogar 2 jogos em casa seguido". Aí eu falei assim: "Mas presidente, isso é uma bênção, todo mundo quer jogar 2 jogos em casa seguido". Essa era a minha visão. E aí o presidente, com a humildade dele, a simplicidade, falou assim: "Cara, não, porque o custo do jogo é do time mandante". O que é o custo do jogo? É a arbitragem, é o delegado. E falou assim: "Cara, quando eu faço 2 jogos seguidos, eu não consigo ter tempo de me recapitalizar, porque eu passo rifa, eu vendo sei lá o que mais, eu faço uma coleta aqui na comunidade. Então, eu fazendo 2 jogos seguidos em casa, eu não consigo ter tempo de me recapitalizar". E aí foi com essa, informação que eu botei a mão na cabeça e falei assim: "Cara, a gente tá criando um negócio maravilhoso, fazendo os caras jogarem". Então você pensa que um time que jogava 3, 4 jogos por ano, estava jogando 30, 40. Nossa. Só que eu criei um problema para esse cara, porque ele não tem dinheiro para bancar esses jogos. E você tem que ouvir, não adianta você ficar na arrogância de achar assim: "Ah, problema de vocês têm que eu tô fazendo aqui os jogos, estou criando". Pois isso me fez, reunir nosso time e buscar uma solução para que no outro ano, que é o que a gente está vivendo agora, 24, a gente financiasse esses jogos. E então hoje, Ronaldo, eu quero te falar o seguinte: nessa sexta-feira, agora, dia 20 de dezembro, nós estamos indo para o Seju para comemorar um marco muito importante no futebol paraense, porque em janeiro desse ano nós estabelecemos uma meta de 1.000 jogos de base e nós passamos a perseguir essa meta. E no dia 20 de dezembro, eu não sei se é no jogo do sub-11 ou sub-13, a gente bate os 1.000 jogos. E com um detalhe: todos esses jogos pagos pela Federação Paraense de Futebol, pagos com recurso gerado pelo futebol paraense. Então, isso responde um pouco dessa questão que estava falando de ouvir. A base precisava jogar, mas a gente começou a criar problema. Então agora bora solucionar o problema. Existem outros problemas. Alguns que a gente enxerga, outros que a gente não enxerga. Os que a gente está enxergando, a gente ataca. O que a gente não enxerga, a gente ouve, conversa com os presidentes e a gente vai ajustando. Então é muito importante, sim, ter essa capacidade de conversar e naturalmente, conversar com honestidade. O que eu falo com honestidade? É realmente interessado, porque vem coisa boa para a gente poder implementar no futebol.